Gravação iniciada, presidente. Ok. Por favor, Fabiana, você pode convocar o patrono do item 195 da pauta Servopa? Ok, presidente. Para mim, todo mundo parou. De novo. Ou seja, na verdade, eu vou ficar o tempo... Você está ouvindo a voz, né? Ele saiu de novo aí. Aí voltou. Eu já vi que eu vou toda hora dar esse boot para ver se sai e volto. Então... Patrono convocado, presidente. Ok. Conseguiu? Não. A Sofia também estava com problema no Wi-Fi. O computador dela também não estava entrando. Só o meu estava funcionando e o Victor também não tinha entrado. O 4G aqui, o meu, tá bom. Meu computador está pegando 4G e ele tá bom. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O senhor está nos vendo e ouvindo? Vendo e ouvindo bem. Ok. Doutor Zé Renato. Doutor Zé Renato saiu da sala. Estou aqui, voltei. Tá, então o senhor pode começar o relatório, doutor. 195, processo final 2008-83, Servopa. Tá, ok. Eu estou tendo uns problemas de conexão. Provavelmente toda hora eu vou estar entrando e saindo, mas é uma questão de conexão aqui, tá? Bom, vamos lá. Pode, doutor. Tá. Trata o presente processo pedido de restituição de crédito relativo à CPMF, apresentado em 30 de nove de 2008, através do formulário constante folha 1 de documentos anexos. A restituição pleiteada no valor de 507 mil e o valor corrigido de 758 mil até outubro de 2008 refere-se a redenções de contribuição realizada em 3 contas correntes da empresa, junto ao Banco HSBC, no período de 7 de 2003 a 6 de 2006, as quais o contribuinte alega terem sido realizadas de forma indevida. Argumenta a interessada que as operações sobre as quais houve a incidência de contribuição dizem respeito à transferência de valores entre contas do mesmo titular, cuja alíquota aplicada deveria ter sido 0, consoante o que dispõe o artigo 8º, inciso 2 da Lei 9311, de 96. Após análise do pleito, a autoridade administrativa indeferiu o pedido conforme despacho decisório, face ao entendimento de que o crédito pleiteado encontrava-se totalmente prejudicado, tendo em vista que a inexistência de crédito por impossibilidade de enquadramento na hipótese tratada do artigo 8º, inciso 2 da 9311. B. Ilegitimidade ativa da requerente em relação à parte do crédito, 226 mil, da conta número tal e tal. E C. Decadência do direito de pleitear a restituição em relação à parte do crédito. Cientificada a decisão, a contribuinte interpôs manifestação de conformidade, em que ela, em resumo, ela defende a existência do crédito, a titularidade da propriedade das contas correntes e a legitimidade para pleitear a restituição. Aí tem aqui as alegações da contribuinte, o doutor está aí para fazer a sustentação, eu vou passar em frente. Por fim, diante das argumentações expostas, a interessada pede a acolhida da manifestação dela. Bom, a decisão do qual foi retirado esse relatório julgou improcedente a manifestação de conformidade, recebendo a ementa que o senhor tem aí. CPMF, fato tirador contribuinte, que não é contribuinte CMF, alíquota 0 aplicada às transferências de contas correntes da mesma titularidade, seria uma condição.
pedido de restrição de crédito, falta de comprovação, manifestação de inconformidade ou ônus da prova. Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte depôs recurso voluntário, oportunidade em que reitera suas alegações quanto à existência do crédito pleiteado, fazendo juntar aos autos outros documentos que comprovariam o seu direito. Esse é o relatório, presidente. Relatório, presidente. Ok, obrigado, doutor. Doutor, são 15 horas e 8 minutos, 14 horas e 8 minutos aqui em Campo Grande. O senhor tem 15 minutos regimentais. Boa tarde, senhor presidente. Pergunto primeiramente se todos estão me ouvindo bem. Sim. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhor relator, conforme já bem constatado no relatório que precedeu essa sustentação oral, a questão trata de pedido de restituição de CPMF, de valores recolhidos a título de CPMF, decorrentes de transações bancárias efetuadas entre contas correntes do mesmo contribuinte. O pedido de restituição foi indeferido sob dois fundamentos. O primeiro fundamento seria a falta de comprovação de que as transações teriam sido efetivamente realizadas entre contas correntes bancárias do mesmo contribuinte, e mesmo que assim o fosse, o julgador de primeira instância entendeu que não seria a Servopa, a hora recorrente, o sujeito passivo, o sujeito ativo para reclamar essa restituição. Contra essa decisão foi apresentada a manifestação de conformidade. A questão da legitimidade, ela foi, então, reformada pela delegacia de julgamento, entendeu-se pela legitimidade da Servopa a reclamar a restituição da CPMF. No entanto, manteve-se o entendimento de que não haveria comprovação de que as transações teriam sido realizadas entre contas correntes do mesmo titular. Pois bem, para comprovação de que essas transações que deram origem aos recolhimentos, às retenções indevidas à CPMF pela instituição financeira, se deu da seguinte forma: juntada dos extratos bancários aos autos, folha 55 a 22, 838 a 940, 155 a 1260 e 1390 a 3461. Juntada de planilhas demonstrativas das transferências entre as contas correntes bancárias de titularidade da recorrente, de folhas 24 a 107. Livros diário, folha 155 a 178, 527 a 832 e 950 a 1254, e livros razão, 250 a 512. No entender da hora recorrente, restou devidamente comprovada a saciedade que as duas contas correntes onde ocorreram os débitos e os créditos eram contas correntes da sua própria titularidade. Interessante nesse ponto mencionar que o próprio auditor fiscal, inclusive repetido isso quando do julgamento, pela delegacia de julgamento, as folhas 1129 dos autos reconhece essa situação. Eu peço a vossas senhorias para rapidamente ler o item 7 dessa manifestação de folhas 1129. Diz o auditor fiscal: preliminarmente, diga-se que, em análise por amostragem, aos extratos bancários apresentados constantes nos anexos 1 a 10 a este processo, está confirmado que existem, sim, valores lançados a débito de uma conta e que, no mesmo dia, também em outra conta aparecem valores iguais lançados a crédito. Entretanto, não há, pela descrição dos lançamentos constantes de tais extratos, como se conformar que os valores lançados a crédito em uma conta resultam na transferência daqueles lançados a débito na outra. Portanto, para além da identidade de valores e data dos lançamentos, nada mais indica que se trate de uma transferência entre contas, pois que o restante das especificações por letras ou números guarda identidade parcial, e esta por si só não gera a convicção de que se trata de transferência. E continua o senhor auditor fiscal dizendo o seguinte, exemplificando: o lançamento de
R$121.694,08 a débito da conta corrente número tal, no dia 1/7/2003, é feito com histórico pagamento fornecedor. Anexo 1, folha 1. Um lançamento a crédito com o mesmo valor, notem, excelências, com o mesmo valor, 121.694,08, aparece na conta corrente, a outra conta corrente, no mesmo dia, 1/7/2003, com histórico lançamento, autorização de terceiros, 132454, origem CPG. Tá. Pois bem, é o próprio auditor fiscal, a própria autoridade lançadora, reconhecendo que é o mesmo valor. Como é que um valor de R$121.694,08 sai de uma conta da Servop, a hora recorrente, e entra na outra conta da Servop recorrente o mesmo valor, inclusive centavos, no mesmo dia? É óbvio que se trata do mesmo valor. O débito numa conta corrente da empresa, da hora recorrente, e um crédito da empresa da hora recorrente. Portanto, essa transação entre contas bancárias do mesmo contribuinte não estão em evidência, sujeitos à incidência da CPMF. Né? E mais, já na fase de manifestação de conformidade, a hora recorrente fez juntar uma declaração do banco, então banco HSBC, as folhas 3469 e 3515, somente a título de esclarecimento daqueles outros documentos que já haviam sido juntados quando da manifestação de conformidade, que são os extratos bancários, planilhas demonstrativas, livros diários e livro razão. E esse expediente do banco ABC, do banco HSBC, que segue com as planilhas e todas as operações de crédito e débito nas referidas contas correntes, informa o seguinte: esclarecemos que os lançamentos compreendidos no período de 29/10/2002 a 5/7/2006, constantes das planilhas e anexo e que envolveram as contas tais e tais, foram de mesma titularidade de CNPJ, não tendo havido pagamentos de fornecedores, mas tão somente transferência entre as referidas contas acima. Ora, é a própria instituição financeira reconhecendo que aquele lançamento que diz pagamento fornecedor constante do extrato, tratou-se de um erro da instituição financeira. Então, mais do que óbvia resta a conclusão de que essas transações estão demonstradas. Elas foram entre o mesmo cliente, o mesmo contribuinte, contas correntes do mesmo contribuinte. Isto posto, excelências, e fazendo aqui tudo mais que consta dos autos, apresentação para requerer digne-se de conhecer e dar provimento ao recurso sob análise. É o que se requer. Obrigado. Agradeço ao patrono, passo a palavra ao doutor Renato. Bom, o recurso é tempestivo, de competência da turma, motivo pelo qual passa a ser analisado. O cachorro aqui está não tiro. Conforme se observa do relatório acima, trata o presente processo de pedido de restituição de valores retidos a títulos de CPMF, tendo em vista a alegação da recorrente de que a retenção se fez sobre movimentações havidas entre contas bancárias de titularidade do mesmo contribuinte. Segundo o despacho decisório que negou a restituição pleiteada, não seria a recorrente titular do direito creditório, vez que os numerários movimentados em sua conta seriam de titularidade de seus consorciados. Segue abaixo a conclusão do despacho decisório. Conclusão: assim sendo, propõe o indeferimento do crédito CPMF pleiteado nos valores tais, valor original tal, tendo em vista a inexistência do crédito por impossibilidade de enquadramento na hipótese do que trata o artigo 8º, inciso 2 da Lei 9311/96, como foi demonstrado titularidades distintas. B. Ilegitimidade ativa da requerente em relação à parte do crédito, pois não teria sido sujeito passivo de tributo, nem teria poderes para pleitear em nome dos contribuintes, de fato, os consorciados.
e C, decadência do direito de pleitear o valor de de 37 mil reais. Por sua vez, a DRJ, mantendo o indeferimento da restituição, concluiu pela não existência do direito creditório, pois, segundo o seu entendimento, a contribuinte não teria se desincumbido de comprovar o direito alegado. Entretanto, entendo que a decisão de piso merece reparo. Podemos observar dos autos do processo que, desde o início do petitório de restituição, fez a contribuinte carregar aos autos documentos que, em tese, comprovariam seu direito. Tanto é verdade que o despacho decisório, após analisar os documentos trazidos pela recorrente, não concluiu pela inexistência do direito pleiteado por falta de provas, mas sim, no seu entender, que os numerários movimentados não seriam de propriedade da recorrente por não se enquadrar nas hipóteses trazidas pela legislação de regência do assunto, artigo 8º, inciso 2 da 9311, ilegitimidade para requerer o crédito e decadência de parte D. Observe que em nenhum momento foi alegado no despacho decisório a falta de provas que embasa a decisão guerreada. A Lei 9311, em seu artigo, estabeleceu o quê? Que a alíquota zero nos lançamentos relativos à movimentação de valores de conta corrente, de conta de depósito, para conta de idêntica natureza dos mesmos titulares, exceto nos lançamentos a crédito nas hipóteses que tratam esses dois artigos 1º. Ora, comprovado pela recorrente que as contas mantidas em instituição financeira eram de sua titularidade e a existência da movimentação de numerários entre elas, afastada a tese de que pertenceriam aos seus consorciados, necessário se faz o reconhecimento do seu direito ao crédito. Ressalta que, desde o atendimento às determinações da autoridade fiscal no levantamento do crédito, que culminou com um despacho decisório, vem aos autos farta documentação que, no meu entendimento, fazem prova da existência da movimentação financeira entre contas da mesma pessoa. Corroborando a alegada existência de movimentação financeira entre contas do mesmo titular, junto à recorrente memorando do HSBC as folhas tais do qual se extrai. Eu coloquei um memorando aí. Conforme se vê, ao contrário do que restou decidido na decisão de piso, entendo que as provas da existência do crédito objeto do pedido de restituição, assim como verifica-se, ao contrário do concluído no despacho decisório, a movimentação, assim como a movimentação financeira, ocorreu entre contas da mesma titularidade, devendo ser observada a legislação que estipulou a aplicação da alíquota zero para tais transações. Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, devendo a autoridade de origem proceder ao cálculo do valor a ser restituído. Aí não é a origem, né? Porque quem travou foi a DRJ. Bom, peraí. Não, tem que ser a origem mesmo. É a origem, né? É a origem. Na verdade, olha só, o provimento parcial é por causa de quê? O parcial é porque ele quer já o crédito, né? Então não estou dando crédito agora, porque tem que fazer os cálculos, eu não posso dar... Não, mas você vai dar, olha só, você vai dar o provimento parcial, se você entendeu que tem o direito ao crédito, você está dando provimento parcial. Ele está pedindo homologação de compensação? Não, na verdade, ele está pedindo restituição esse processo. Só restituição? Só restituição. Mas sabe o que é parcial? Porque tem uma decadência aqui também. Mas isso foi superado, Zé. Oi? Mas isso foi superado. É verdade, a DRJ passou. Mas eu estou entendendo que... Eu acho que eu estou entendendo mais ou menos o que está na tua cabeça aí. É o seguinte, não seria o caso de baixar em diligência? Baixar em diligência para ver se tem, se para comprovar crédito? Porque a gente, tudo bem, superou essa questão de falta de provas. Eu acho também que está tudo aí bem consolidado, tem muita coisa aí, e agora com esses novos elementos que foram, vamos dizer assim, trazidos até para reforçar o que já havia sido trazido, a coisa fica, e assim, diante de todo esse material, eu acho que caberia a fiscalização liquidar tudo isso, falar, olha, isso aqui é realmente de transferência mesmo, isso aqui enfim, abrir a fiscalização para chancelar essa documentação trazida. Eu acho que é robusto e tal. Agora, eu não daria... eu iria nessa linha que você está fazendo aí, só que
Eu acho que não é possível, porque isso é uma decisão ilíquida no fundo. Então, eu baixaria em diligência nesse caso. Não é mais ou menos isso que você está pensando, não, hein? Na verdade, o que acontece é o seguinte, o despacho decisório fala uma coisa, a DRJ veio e falou uma coisa totalmente diferente, falando que não tem prova. Mas se olhar no processo, tem prova desde o início dele aqui. Com certeza, ela é O tanto que o despacho decisório chegou a algum valor de crédito. O despacho decisório não chegou e falou, não tem crédito porque não tem prova. Não foi isso. O despacho decisório chegou e falou, tem um valor aqui que é crédito dele, sim, tem outro que não é. E o outro está decaído. Né? Na verdade que não falou que ele tem crédito, né? Falou que existe o crédito, mas não seria dele porque era dos consorciados. Mas que o despacho decisório, como até o doutor leu aí na parte, o despacho decisório também punha um pouco de dúvidas com relação à comprovação, porque ele fala o seguinte, olha, o valor está batendo, a data está batendo, mas eu não sei a natureza. Então, ele bate também nessa questão um pouco da natureza da operação. E aí, o que acontece? Essa natureza da operação é espancada completamente com essa carta do banco aí, tudo mais, os outros elementos. Então, assim, o despacho decisório acaba também, ele, por um lado, mostra que tem verossimilhança nas alegações do contribuinte, só que ele não fecha a questão porque, olha, o valor e o negócio estão batendo, mas... Né, e o resto? Bom, de toda sorte, assim, essa linha realmente que eu estou pensando, que a gente está discutindo, e se vocês entendem que uma resolução seria interessante para resolver, porque aí a gente já vem com ele aqui pronto, já com os valores e decidido... Mas qual é a sua proposta? Não, eu faço a resolução, seria interessante sim, para comprovar isso, e já que nós temos aqui um extenso arcabouço probatório que vai ser... Quais seriam os termos da resolução, então? Pois aí eu preciso escrever. Mas eu queria discutir um pouco. Não, mas eu quero que ele coloque quais são os termos da resolução, para a gente botar em voto. E aí você vai falar sobre a resolução, mas porque, veja, a resolução vem antes do mérito. Tá bom. Ele está propondo resolução, e vamos ver se vai ser resolução mesmo. E aí tem que ver se os termos da resolução, o que ele propõe e que, uma vez passada a resolução, o colegiado concorda com os termos da resolução. Não é, senhor doutor Zé? Pois eu tenho que pensar aqui como é que eu vou fazer, porque vai ter que apurar o valor, né? E a resolução... O valor, pelo que eu vi, pelo que eu estava vendo no despacho, já está apurado. Porque o valor é de 700, vamos dizer, o valor é 700 mil. Ele indeferiu 507, o valor, ele indeferiu 500. Aí ele pôs as hipóteses. Uma dos 507, 226 eu não vou dar porque é parte legítima. Certo. 37 eu não vou dar porque é decaído. Certo. Então, se você excluir 226 de 37, esses restantes, esse saldo remanescente aí, vai ser a questão da inexistência porque não foi admitido a transferência de conta corrente, uma para outra. Já está liquidado aqui. Aqui é simples. A questão da legitimidade já foi revertida pela DRJ. Beleza. Agora ficaria, então, com relação a esse de transferência, que aí são os elementos novos. São os elementos novos que o cara trouxe no processo, que seria interessante, de repente, a fiscalização olhar isso aí e analisar se são realmente transferências. Não, mas ela já falou que não é. Mas ela falou que é transferência, mas que seriam dos consorciados, entendeu? O Zé, pelo que eu entendi, no voto do Zé, ele está admitindo que a transferência entre as contas da própria contribuinte e ele está admitindo o direito de apurar a CPMF, que já foi liquidado, pelo que eu vi lá. Porque se a gente for analisar, se a gente for fazer uma resolução do jeito que a gente está pensando, vai cair lá e eles vão voltar de novo. Falar assim, não, isso aqui eu já fiz e essa transferência aqui não é dele porque é dos consorciados. E, na verdade, não é isso, porque a subsunção aqui
da norma é a transferência entre contas dele. E essa transferência entre contas dele está comprovada. Peraí, tem uma parte que é a decadência, que a fiscalização afastou. Mas essa parte da decadência, a gente nem vê. A DRJ afastou. Isso. Certo? E tem a parte de transferência porque é o seguinte, a ilegitimidade é a transferência, não é não? Para a fiscalização? Não. Senhor presidente, permite um esclarecimento? Só um minutinho, doutor. Só um minutinho, deixa eu ver se o relator... Esse de 226, se eu não me engano, e aí depois eu peço a ajuda do doutor, se for o caso, esse 226 mil aqui, legitimidade passiva, é aquela parte que eles falam que é do consorciado, que não seria a parte dele. Certo, então aí não tem a ver, então, com as rubricas de transferência. Mas o que acontece é o seguinte, o Vinícius, veja só, as contas são da Serpova, mesmo sendo cotas do consorciado, entendeu? O CNPJ, titularidade, é Serpova. Então, se a transferência saiu do CNPJ dela, do CNPJ dela mesmo, a alíquota é zero. Sim, tudo bem. Agora, esse de ilegitimidade que a fiscalização alega, ela só afasta por esse fundamento único de ilegitimidade? Vinícius, eu vou deixar o patrono, talvez o patrono possa responder isso, talvez seja isso que ele queira falar. Por favor, doutor. Obrigado, senhor presidente. Desculpe aí, mas eu quero ver se eu consigo contribuir. Claro. O pedido ele foi indeferido pelo seguinte, vou ler aqui o motivo do indeferimento. Assim sendo, propõe o indeferimento do crédito CPMF pleiteado no valor de R$ 507.680,28, valor original. Esse é o valor do crédito. Certo. Tendo em vista a inexistência do crédito por impossibilidade de enquadramento na hipótese que trata o artigo 8º, inciso 2º da Lei 9.311, como foi demonstrado, abre parênteses, titularidades distintas das contas correntes envolvidas. Esse é o primeiro fundamento. B, ilegitimidade ativa da requerente em relação à parte do crédito, 226.127,53, aí ele cita de qual conta corrente para qual, pois que não teria sido sujeito passivo do tributo, nem teria poderes para pleitear em nome dos contribuintes de fato os consorciados. E C, decadência do direito de pleitear em relação ao valor de 37 mil, conforme itens 18 e 19. Todos esses pontos foram afastados já quando do julgamento da manifestação de inconformidade. O que restou foi o fato de entendimento da delegacia de que não teria restado comprovado que as contas eram da mesma titularidade. E o importante, só para finalizar, é que da onde surgiu essa dificuldade? No extrato do HSBC, nos extratos, apareceu no lançamento transferências fornecedores. Isso é exatamente o que eu estava pensando. Ok, obrigado, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Então, são três coisas, não é só titularidade. Então, se for só titularidade, não precisaria voltar para... A fiscalização também usa o fundamento de prova com relação a essas operações aí, a natureza dessas operações. Bom, então, Vinícius, pelo que eu entendi, o senhor propõe uma diligência. Então, vamos votar a questão da diligência. Okay. A diligência proposta o relator propõe o deferimento do pedido. Na verdade, propõe o provimento do recurso. Doutor Vinícius propõe uma diligência. Por quê? Em quais termos? Porque a gente não tem a capacidade de julgar aqui se o que ele traz para provar a titularidade e a natureza dessas operações realmente se trata de transferência. Aí a diligência seria para que a fiscalização olhasse a documentação acostada e analisasse se há ou não provas agora para se manifestar sobre essas transações, se são realmente de transferência. Ok, essa documentação que o senhor está pedindo para analisar, ela foi colocada pós fase inquisitória, ou seja, a partir da manifestação, ou isso já passou pelo crivo da fiscalização?
Toda a documentação, inclusive a posterior, junto com o recurso voluntário, que é carta Não, estou perguntando. Essa aqui, que está, por exemplo, acostada aqui, esse extrato aqui do HSBC. Mas já tem uma, já tem uma declaração dessa já antes, é isso. Não, entendi. É que eu estou perguntando se a documentação teve documentação posterior que sustente e que o senhor esteja usando para dar provimento ao recurso e que não passou pelo crivo da fiscalização. É isso que eu estou perguntando. Documentos acostados pós-fase inquisitória. Isso é importante para mim, talvez para outros também. Porque eu tenho uma premissa que todo documento que não passou pela fiscalização e foi acostado pós-fase inquisitória, ou seja, na manifestação de conformidade, impugnação / recurso voluntário, até recurso especial, que não seria o caso, né, porque não analisa a prova, para mim, tem que passar pelo crivo da fiscalização, porque eles podem ver a autenticidade do documento. Exatamente. O documento pode estar falando tudo perfeitamente. Isso. Veja, doutor, não é nada pessoal à sua empresa. É um procedimento meu, porque eu entendo que a fiscalização pode, in loco, fazer uma circularização e ver e confirmar os documentos. Qualquer documento hoje pode ser produzido. Então, eu digo o seguinte, por isso que eu estou lhe perguntando. Essa é uma pergunta que para mim é fundamental para fins de votar a questão da diligência. Doutor Zé, como o senhor me responde? Bom, na verdade, esses documentos vieram basicamente, como é que eu posso fazer? Reforçar o que já tinha sido feito. Essa declaração em si, por exemplo, ela não veio nesses moldes aqui, mas já há nos autos uma declaração do HSBC em que a própria fiscalização teve conhecimento. Até eu não me recordo o número da página. Doutor, o senhor falou o número da página? Sim, mas olha só, a sua decisão não está se baseando em nenhum documento acostado aos autos pós a fase inquisitória? Não, já que todos os documentos que comprovam essas movimentações vieram desde da fase fiscalizatória. Então, aqui só tem documento que vem, assim, corroborar o que estava lá anterior. Não, mas peraí. Tem elemento novo no recurso voluntário, Zé? Não. Sim, porque assim, você está dando algo com base... Por exemplo, a fiscalização fala, olha, isso aqui não dá para saber se é uma movimentação entre contas da mesma empresa. Ela fala isso também. Ela não fala só da titularidade. Aí, como que você afasta esse argumento? Com base em qual documentação especificamente? É isso que eu quero saber. Todos os extratos juntados aqui são da própria da Serpova. Não tem um extrato de diferente. Tá. Então, todos esses extratos foram juntados na fase da fiscalização, é isso? Sim. Tá. E aí, você analisando esses extratos, você tem um entendimento diferente da fiscalização, é isso? Exato. Tá, tudo bem, eu já entendi, então. Vinícius. Mas assim, o nome da operação é transferência de fornecedor. Isso você supera. Você supera a transferência de fornecedor, porque lá no início ela tinha comprovado que aquilo não era transferência de fornecedor. Mas comprovado como? O próprio despacho decisório veio e falou que tais e tais valores saíram da conta tal e foram para a conta tal. Foi essa operação em que incidiu o CPMF. Saiu da coisa tal, R$10,08, entrou na outra R$10,08, que são do mesmo CNPJ. Por isso que eu estou falando essa situação. Como que foi a rúbrica lançada lá nesse extrato dos R$10,08, que foi a rúbrica transferência de fornecedor, mas não foi transferência de fornecedor. Entendi. Agora, essa carta do banco que explica qual a natureza, que errou e tudo mais, não foi trazida em recurso voluntário? Foi. Foi trazido em recurso voluntário. Não tinha, né? Deixa eu ver aqui. Não, foi recurso, que ela foi emitida em 2012. Não, ela veio sim, veio uma com recurso, mas se eu não me engano tinha mais uma nela no meio do...
Você está usando uma de 2012. Isso, que está ali, que é para corroborar, né, reforçar o que foi feito lá atrás. Por isso que eu estou juntando ela. Sim, mas essa informação do banco não possuía antes, então é uma informação relevante aí, inclusive para esclarecer a natureza da operação, né? Até a própria fiscalização pode até mudar de opinião quando tendo esse documento em mãos. Exato. Se ele não possuía. Até porque a gente conhece muito bem, eu pelo menos me lembro muito bem como é que é a operação CPMF. O Vinícius deve ter. Toda a delegacia fez a operação de CPMF. Tinha que liberar uma quantidade de funcionário e todo mês tinha a tal da operação CPMF. E eu tinha o acesso, na época, aquele acesso para você poder pegar os dados, né? 2003, 2004. Acho que era 2 ou 3, uma coisa assim. Eu então, assim, mantenho aquela proposta minha de diligência para a fiscalização se pronunciar sobre esses elementos novos aí e apurar o crédito. Eu acho que não teria prejuízo para o contribuinte. Ok, então eu passo a palavra ao Dr. Walker Araújo. Deixa eu ver se eu entendi sua proposta, Vinícius, porque eu fiquei meio confuso agora. Inicialmente você tinha falado para fazer uma nova apuração, né? Para verificar se as transferências eram ou não de fornecedores. Isso, nova apuração não é bem isso, porque eu também não sabia que termos que eles tinham liquidado o despacho, né, decisório aí. Mas, assim, a minha ideia desde o início era essa, de levar de novo essa documentação, né, já que é robusta a documentação, desde a manifestação de conformidade, e tem documentação adicional no recurso, levar de volta para a fiscalização se pronunciar sobre isso, olhando, inclusive, essa questão aí do banco e tudo mais, se necessário até circularizar, pedir outros elementos para o banco e tudo mais, para demonstrar que esse tipo de transação é corrente, ou que esse tipo de erro é usual. Enfim, mais aquilo que o Justo estava falando, na ideia daquilo que o Justo falou. Eu também acho que esse tipo de coisa, toda uma documentação e tudo, eu não vou avaliar aqui. Não, eu concordo. O documento que não passou no crivo da fiscalização é igual o contribuinte juntar um DARF aqui agora. Eu não sei a autenticidade daquele DARF. A gente, com todo respeito ao contribuinte, mas a gente tem que trabalhar com o pé atrás, né? Eu não vou validar um documento que eu não sei se é autêntico, se é verídico. Não estou colocando em xeque. Mas eu preciso... É um contraditório para o fisco. A gente dá... Mas é aquela coisa, o fisco que tem que fiscalizar, não eu. O próprio nome já diz, é fisco de fiscalizador. Então, como o senhor concorda, doutor Walker? Eu concordo com a diligência para verificar a veracidade e as informações contidas nesse documento aqui que foi juntado na pós-recurso, né, que diz claramente que as operações que foram feitas no período que eu prevejo que seja o período de apuração aqui, não foi feito pagamento para fornecedores, né? Ele confirmou que foi uma simples transferência de conta corrente da mesma titularidade. Então, eu acho útil e vai nos ajudar até confirmar. E aí eu proporia até para se confirmando essa informação de que não há transação entre fornecedores, que esses pagamentos não foram para fornecedores, para que se apure o crédito, para que o cara já traga já o valor, já e confirme, porque aí, Zé, dá, se for confirmado 100%, já dá o provimento total, né, ou parcial, dependendo do que voltar, com a divergência, se o relator não modificar. Ok, doutor Jorge. Com diferença até pelo princípio do contraditório. Ok, doutor Corinto. Presidente, uma coisa, eu
acompanhei todo o raciocínio, estou de acordo. A única coisa que está pendente aqui, pelo visto, é a questão do histórico, né? E de um documento trazido em recurso voluntário, que não tinha na manifestação de conformidade. Pois bem, para deferir a entrada desse documento agora, tem que usar uma daquelas hipóteses lá do artigo 16, porque ele veio depois. Então, acho que o relator ele teria que usar na diligência dele que essa motivação veio com a decisão recorrida. A linha C, né? Não podemos aceitar esse documento nesse momento processual. Sim, eu acho que concordo que teria que deixar claro que ela se enquadra na linha C, que é exatamente por causa do julgado anterior. Perfeitamente. Plenamente. Perfeitamente. Eu acho isso fundamental, porque é uma exceção à nossa regra aqui, né? Sim, na verdade é uma exceção à regra prevista na legislação, né? Na legislação do PAF, que é aplicada por nós que não somos, vamos dizer assim, tão flexíveis nesse caso. E eu acompanho a proposta da divergência, acho perfeito. Ok. Doutor Rafael. Aliás, eu não sei se é a proposta da divergência ou o relator encamparia. Depois que eu colher todos os votos, eu vejo isso. Se o senhor me permitir. Divergência, presidente. Também. Ok. Doutor Rafael também na diligência. Doutora Denise. Pode ser com a divergência, presidente. Eu também já deixei claro aqui que nas minhas passagens aqui de fala, eu também voto com a divergência. Aí pergunto eu ao relator, você converte em diligência ou eu nomeio alguém para fazer? Você está confortável em atestar a veracidade do documento e tudo, doutor José Renato? Veracidade do documento não tem como mudar, não. Mas é o senhor, para o senhor, porque veja que o documento é de 2012. A decisão da DRJ foi de 2011. Então, o documento veio um recurso voluntário, não tem como ter vindo antes mesmo. Esse documento aqui, para mim, ele é fundamental para lastrear o direito. Ô, presidente, vamos... Agora, veja, eu não estou te induzindo a mudar, eu só estou falando que... Aliás, eu estou te mostrando qual é a consequência da tua decisão. Induzir a mudar é coisa da cabeça de quem está de fora e acha e não vê o que a gente discute aqui. O senhor pode eu sempre... Eu fico preocupado com isso, porque muitas vezes as pessoas ficam falando sem besteira. Isso é coisa de quem não acompanha os debates. E aí sim essas pessoas têm isso na cabeça. Porque induzir aqui, ninguém induz, não. Se eu falar para o senhor que eu tenho assim, plena convicção de que se eu falar que é isso e vocês fizerem que não... Mas eu tenho o dever de te alertar de algumas coisas. Não, com certeza. Assim, revisando os autos, eu vejo que tem toda essa questão formulada pelo contribuinte. No entanto, especificamente quanto a este documento, ele não tem ele em fase anterior ao recurso. Tá? Então, considerando isso e todo o debate que a gente teve, eu vou reformular o meu voto e vou fazer. E considerando também que não há prejuízo ao contribuinte, eu vou reformular o meu voto e vou fazer a conversão dele em diligência para apurar toda essa questão que a gente aqui está conversando. Ok, doutores. Então, sendo assim, todos acompanham o relator. Então, por unanimidade de votos, foi convertido o julgamento de diligência no termo do voto do relator. E aí eu acho até que a diligência, nos termos propostos pelo doutor Walker, bastante interessante, porque já vem solucionado tudo, inclusive o quanto. Eu vim anotando todas as ponderações aqui e vou fazer um apanhado delas para a gente fazer. E aí, depois, José, você só vai fazer o seguinte, vai ser o processo mais rápido que tempestividade.
Veio aqui e pronto, acabou, é verdade. Esse aí vai ser uma... Porque é sim ou é não. Exatamente. Não tem mais nada que falar. Então, é o tipo do processo rápido. Mas depende da maneira que a gente fizer a resolução. Ok? Doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não, entendi e bastante razoável o entendimento de Vossas Senhorias, inclusive não me cabe estar de acordo, mas eu achei que foi a melhor solução. Muito obrigado. Eu agradeço em nome do colegiado, o senhor tenha uma boa tarde, se cuide aí da Covid. Vocês também, boa tarde e bom trabalho. Boa tarde, doutor. Até mais. Muito obrigado. Bom, então agora vamos voltar. Alguém saiu, foi o Jorge. Estou muito feliz que voltou tudo ao normal. Bom, não vou nem comemorar, né? É melhor não comemorar, porque está funcionando. Deixa para lá, não vou falar nada não. Vamos voltar então para o início da pauta. Ô Zé, veja bem, quando eu falei da questão de não induzir, eu não estou achando que eu induzo ninguém. Não, mas... Só estou deixando claro. Eu falei isso porque, de repente, o cara foi lá, tá vendo, fez indução. Eu falei, não, já deixo claro. Ele ia dar provimento, depois virou competente, divergência e tal. E eu pontuei essa questão justamente, nós discutimos e tal, e aí não é que o meu entendimento continua, é que eu vi as evidências e vão mudar. Não tem então, Zé, já que você está falando, continua falando. 182 da pauta, Abatedouro, Salvador. Aqui, se for só isso, fala que é repetitivo e a gente vai embora. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. É 182, final 2002, 31, Abatedouro. Aqui está falando que é aquisição de pessoa física e cooperativa. Diferente das alegações do Dr. Walker, que nunca estão cadastradas no sistema, o seu está. Não, realmente mas tem uma questão aqui anterior. Deixa eu só ver aqui, ó. Não, acabei de receber um e-mail que amanhã eu tenho reunião. Parabéns! Para tratar lá do programa, né, que a gente vai fazer a apresentação. Aí eu recebi um pedido para entregar minha apresentação até segunda-feira de manhã. Legal. É ótimo, né, cara? Eu não tenho final de semana, não tenho... Eu recebo a pauta pré-ordenada sempre na sexta-feira, em torno de 2, 3 horas da tarde. Sabe qual é o prazo de entrega? Segunda-feira, às 2 horas da tarde. Não, é pela manhã ainda, né? O cara colocou pela manhã. Vou ter que trabalhar sábado, domingo extra, sei lá. Mas você vai poder pedir para sair do sorteio. Para de graça, vocês vão sem processo, vai ganhar algumas horas. Nunca vi isso acontecer. Se deu bem, vai lá. Vai ganhar indicação por culhões. Ô Vinícius, manda a sua apresentação para mim que eu vou mandar a sua. Cara, eu não vou mandar na segunda, não. É sem condições, hein? Não dá. Eu vou mandar na segunda-feira. Não tem isso não, Vinícius. Gente, vamos lá. Eu estou esperando o Zé Renato. Estou aqui, pronto. Então vamos. Na verdade é um pouco diferente lá, tá? Rapidinho. Um pouco diferente? Então você me mata assim, Zé. Não, é pedido de ressarcimento de IPI mesmo, mas tem umas coisinhas aqui que dá para... Eu fiz duas coisas, se não for, tem o resto. Vamos lá. Trata o presente processo de pedido de ressarcimento, saldo de IPI, do valor de 244, relativo ao período compreendido de primeiro trimestre de 97 e quarto trimestre de 2002. O pleito foi amparado no artigo 11 da 9779 e as declarações de compensação estão vinculadas ao pleito de ressarcimento. Para a verificação da legitimidade dos créditos solicitados em ressarcimento, foi instalado procedimento fiscal, cujos resultados estão consolidados no relatório fiscal de folhas tais. A fiscalização propôs o indeferimento parcial do pedido em razão de haver constatado as seguintes irregularidades: créditos relativos a aquisições de insumo anteriores a 1/1/99, atualização dos créditos escriturais pela taxa Selic, desde o mês da apuração do saldo credor até a época do pedido de ressarcimento, segundo demonstrativo de folhas tais.
A autoridade competente da RJ ratificou o entendimento da fiscalização, deferindo parcialmente a solicitação da interessada nos termos de despacho decisório florestais. Foi reconhecido o direito creditório de 145 mil, do que resultaram não homologadas as compensações dos créditos que exerceram esse montante, excederam esse montante. Insurgiu a interessada contra o indeferimento do seu pedido, apresentando a manifestação de conformidade florestais. Ela argumenta em síntese a não aplicação do artigo 11 da 9779 em relação às aquisições anteriores a 1 de 1 de 99, que representa ofensa ao princípio da legalidade, da retroatividade benigna e da isonomia. Com relação à atualização dos créditos pela taxa Selic, apresenta a emenda e acordos da Câmara Superior de Recursos Fiscais corroborando seu entendimento. Foi julgada improcedente, falando do ressarcimento da Lei 11, do artigo 11 da 9779, direito de aproveitamento do crédito de IPI nos termos da 11779, do artigo 11 da 9779, alcança exclusivamente os insumos recebidos pelo estabelecimento industrial a partir de 1º de janeiro de 99. Créditos básicos, atualização de taxa Selic e atualização dos créditos estruturais de IPI, efetuado com base na variação da taxa Selic desde o mês de apuração do saldo credor até a época da apresentação do pedido de ressarcimento, não encontra amparo da legislação. Bom, inconformada a decisão, ela apresentou recurso, onde repisa os argumentos trazidos na manifestação da inconformidade e seu relatório, presidente. Bom, ok. Voto. O objeto de competência nossa vai ser visto. Pois bem, em que pese haver nos autos a menção de que a manifestação de inconformidade seria tempestiva, motivo pelo qual levou a sua análise e provação do acordo recorrido, que indeferiu o pedido realizado pela recorrente, revisando os documentos acostados aos autos, entendo que a peça de inconformismo foi protocolizada fora do prazo legal, motivo pelo qual não deveria ter sido reconhecido. Esclarece-se as folhas 14 e 86, encontramos o aviso de recebimento que notificou o recorrente do despacho decisório que deferiu, em parte, o pedido de compensação. Nele podemos observar como data efetiva do recebimento o dia 10 de 12 de 2007, segunda-feira. As folhas 14 e 88, verificamos o protocolo da manifestação de conformidade, que, ao contrário do despacho de admissibilidade da peça, traz como data de recebimento do documento o dia 11 de 1 de 2008, sexta-feira, portanto, fora do prazo estipulado pela Lei 9.496. Aí vem aqui a legislação falando, desta forma, do contrário do que fora feito pela DRJ, entendo que a tese trazida pela manifestação de conformidade não deveria ser objeto de apreciação, vez que, protocolada intempestivamente, não teria o condão de instaurar o contencioso administrativo. Assim, tendo em vista a intempestividade da manifestação de conformidade, é evidente a preclusão do direito processual da recorrente. Todo exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Aqui, caso ultrapassado, eu tenho o recurso, tá? Tá desligado seu... Tá. Qual que a gente está jogando, desculpa? Qual que a gente está jogando? Abatedouro. Abatedouro, tá. Abatedouro é o item 182. Ok. Tá, então o senhor está falando que a manifestação de conformidade foi intempestiva, é isso? Foi, é isso. Tá, e não foi dada essa intempestividade pela autoridade ACOR? Não, passou direto porque ela veio numa data anterior, na juntada, ela pegou a data da juntada, não a data do protocolo. Tá, então tudo bem, então vamos lá, vamos ver, eu não sei se nesse caso, aí você não eu coloquei, mas a DRJ julgou, né? É isso que é o problema, né? Eu trouxe para causar, entendeu? Porque a admissibilidade não é nossa. Se a DRJ admitiu e processou, a gente não tem que se manifestar mais. Isso aí, a admissibilidade não é nossa. Não tem... Mas a gente pode anular a DRJ. Por quê? Porque, veja, se passou o prazo de manifestação de conformidade e o contribuinte não se manifestou, aquela matéria morreu. Porque a DRJ conheceu, a admissibilidade é dela, não é nossa. Ela conheceu e processou. Mas um ato, esse tipo de nulidade, não tem como se convalidar. Porque, veja bem, olha só, o que acontece quando você apresenta um recurso fora do prazo?
Não, recurso voluntário. Não, recurso. A manifestação de conformidade é um recurso. Oi? Impugnação é recurso. Impugnação. Tudo bem, impugnação. Se ele apresenta impugnação fora do prazo. Ela não é conhecida e não abre o contencioso. Sim. Se por acaso é conhecida, o que foi falado na impugnação, esse ato produzido, porque o acórdão da primeira instância é um ato administrativo produzido, ele é válido? Se a DRJ conheceu, a admissibilidade é dela, a gente não pode anular mais esse ato dela. A admissibilidade não é nossa. Não, essa é a minha opinião, Corinto. Calma. Eu estou aqui botando para a gente refletir. Eu não falei que sim nem que não, eu só estou perguntando a você só. Não, o Corinto está falando assim, eu estou falando, essa é a minha opinião. Mas é a opinião do Corinto, calma. Vamos. Ele está falando que a minha está errada. Não, ele não falou que a sua está errada, ele está falando que a dele é diferente. É tudo uma questão de perspectiva, como a gente vê as coisas. Calma, vamos eu já manifestei minha opinião. Vamos. Mas não é você agora é o Vinícius. Não, sim, eu estou falando, já manifestei minha opinião. Deixa os outros falar e a gente vota. Vai, Vinícius, é você que vota. Isso aqui, porque o Zé falou que a DRJ pegou pelo termo de juntada, mas o termo de juntada sempre é posterior. É esquisito isso também, Zé. Mas... Como é que o termo de juntada foi anterior? Okay. Olha o processo. É. Eu coloquei as folhas aí certinho. E o termo de juntada sempre é posterior, até porque não tem como ser anterior, né? É folhas 1486 e depois 1488. Acho que eu falei, mas eu falei ao contrário. Esse processo é grande, hein, Zé? Nossa. Esse é grande. 6.000 e poucas folhas. Volume 4, Zé? Hã? É o volume 4, né? Ah, não, você não está com ele aberto, né? Os volumes, né? Não, peraí que eu vou... qual que era o processo? Né? 2012, 2030. Eu baixei ele inteiro aqui, 2031. Se você disser a folha, a gente acha no volume. 14,84. Tá no voto aí. 14,86 e 14,88. A 1486 é o aviso de recebimento. E aqui está 10/12/2001. Aí no 1488, logo em cima, aqui, ó, bem em cima dele, é a petição dela, tem lá, Mauro Alves, ARFB e tal. Aí tem aqui do lado, ó, 11/1/8. Ah, Mick, não foi hoje admissibilidade não foi o termo de juntada, não. Foi esse RF aqui, ó, 9/2006, aqui, uma coisa assim. 9/2008. Acho que isso aqui que deixou o cara meio preocupado. 10/12/2007, né? Isso. O primeiro, que é o 2007 ou 2001, isso aí? 2007. 2007. Aí aqui tem 11/1/8. Quase que o furo do negócio pegou em cima da data. Peraí, esse é o 1486, certo? Aí veio o 1488. 1488. Isso. Bem em cima aí no cabeçalho. Eu fiz o voto, tá, gente? Embaixo tem o voto lá. Não é porque eu não fiz o voto, não é que eu fiz isso aqui. Sim, mas não, tudo bem. E tem um despacho às folhas 15/34, que a própria fiscalização fala que ele protocolou dia 9 de janeiro. Pois é. A manifestação. Aí você vai contrário a isso ainda também? Você vai contrário a isso ainda também? A própria fiscalização falou que ele protocolou dia 9? Mas com carimbo com data? Hã? E com carimbo e com data aqui?
Não, mas a própria fiscalização, o contribuinte foi certificado dia 10 de dezembro e apresentou tempestivamente em 9 de janeiro. Ela está certificando que foi dia 9 de janeiro. então não tem nem como discutir isso. Eu acho, cara, que isso aqui é quando encaminhou ao outro setor da Receita, se quiser. Não, e vem cá, se tem essa petição aí... É despacho, né? É despacho. Toca o barco, vamos lá. Tá com tempo, hein? Vamos voltar isso. Vamos lá, então vamos ao mérito, então. Vou retirar essa preliminar de Beleza, toca o barco. Conforme se depreende do relatório acima, a presente demanda versa sobre o pedido de ressarcimento e compensação de créditos de IPI, com base no artigo 11 da 9779, compreendidos entre 1º trimestre de 97, ao 4º trimestre de 2002, com pedido de autorização pela taxa Selic desde o seu lançamento na escrita fiscal. O pedido foi deferido parcialmente, uma vez ter entendido a autoridade fiscal que parte do crédito solicitado não se enquadraria nas hipóteses de ressarcimento/compensação indicadas pela recorrente, por pertencerem a períodos de apuração anteriores à entrada em vigor da legislação que permitiu o aproveitamento dos créditos de IPI. Inconformada, a recorrente, em apertada síntese, alega que em seu favor deveria ser considerada a retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, abrindo-se assim a aplicação do artigo 11 da 9779. Entendo que melhor sorte não assiste a recorrente. Assim foi cunhado o artigo 106. A gente fala do 106. A retroatividade encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 153-A, determinando que a lei tributária não retroagirá para abarcar fatos geradores pretéritos, vale dizer, produzirá efeitos no futuro, não sendo atingidos os fatos geradores praticados em tempos pretéritos à sua vigência. Entretanto, conforme se observa do artigo 106 CTN, acima transcrito, a retroatividade comporta algumas exceções, desde que feitas de forma expressa, o que pode ser observado também do artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Não podemos deixar de mencionar também a possibilidade da retroatividade da lei interpretativa, mesmo não sendo o caso nos presentes autos. Como bem apontado pela decisão recorrida, parte do crédito pleiteado pela recorrente não foi deferido, uma vez que os insumos adquiridos, tendo em vista que a contribuinte industrializava produtos tributados à alíquota zero, deram entrada na empresa antes de 1º de janeiro de 99. Tal matéria, amplamente debatida no CARF, foi objeto da súmula 16, que está aqui a súmula 16. Destarte, conforme explicitado acima, a pretensão da recorrente de se ver ressarcida ou compensada dos créditos de matéria-prima, produtos intermediários ou materiais de embalagem adquiridos em data anterior a 1 de 1 de 99, não deve prosperar, devendo ser mantida a decisão de piso. Quanto aos demais princípios constitucionais indicados pela recorrente como não observados, legalidade e isonomia, novamente devemos observar a aplicação dos preceitos trazidos pela súmula CARF 02, uma vez que esse Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis tributárias. No que se refere à aplicação da taxa Selic para atualização de crédito IPI, objeto pedido da recorrente, mais uma vez entendo que não lhe assiste razão. Pois bem, a matéria que se apresenta para o julgamento já foi analisada e julgada pela Câmara Superior no Acórdão 9303-007-533, oportunidade que restou garantido a correção monetária do crédito apurado com a incidência da taxa Selic, contudo, somente a partir do prazo de 366 dias da data da protocolização do pedido de ressarcimento, tendo em vista a oposição ilegítima do fisco ao crédito. Observe-se a emenda abaixo. A matéria também foi objeto de amplo debate, no CARF resultou a súmula CARF 154. Assim inexistindo, aí não é de oposição, inexistindo oposição ilegítima por parte da administração fazendária quanto ao ressarcimento do crédito do contribuinte recorrente, é de observância obrigatória os mandamentos descritos na súmula 154. Deve ser afastada, desta forma,
será afastada a pretensão da recorrente. Por tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto, presidente. Ok. Interessante. A gente tinha conversado uma outra sentada sobre a questão de 360 dias, mas se você olhar a súmula legítima do fisco, a súmula não vai nos termos do que eu imaginei, porque na minha visão o repetitivo que tinha no STJ, que talvez não esteja de acordo com a súmula, não esteja de acordo com ele, aí teria que dar uma olhada. Ele me parece que vem apontando como resistência do fisco a não apreciação dentro dos 360 dias. Foi o que eu imaginei quando eu vi alguns decididos do STJ. A súmula não fala isso. A súmula fala que tem que apontar a constatação, tem que apontar a oposição ilegítima, que tem que ter a oposição ilegítima. E que o 360 dias não é a oposição ilegítima. Veja que muda de figura aquela discussão que a gente teve ontem, talvez. Foi mês passado e foi ontem. Lembra? A gente discutiu isso. Eu fui contra, mas depois o senhor me convenceu lá dessa questão, né? Mas aí lendo a súmula. Então. Efetivamente, a súmula vai ao encontro do seu pensamento. Era o que eu aplicava, né? Sim, beleza. Só que eu me lembro, por que eu lembro muito bem disso? Porque antes da súmula do repetitivo dos 360 dias, o que acontecia? Alguns juízes e até o próprio STJ usava o precedente do crédito deixar de ser escritural e poder dar a taxa Selic, falando que os 360 dias era uma oposição ilegítima. E aí eu na época votava e falava o seguinte: olha, isso não tem repetitivo, isso é uma interpretação que o STJ está dando do repetitivo. Quando isso for o repetitivo, eu sou obrigado. Como ele não era o repetitivo, eu não era obrigado. Aí eu entendi que o repetitivo veio falando o seguinte: olha, 360, se o fisco não analisar em 360 dias, está caracterizada a oposição ilegítima. Foi isso que eu entendi. Beleza. Agora eu estou lendo a súmula aqui, ó, ipsiliteris, né, que você botou aqui. A súmula não é isso que eu estou falando. Agora, das duas, uma. Ou o repetitivo, a súmula não tem a ver com repetitivo, ou eu estava lendo repetitivo de modo equivocado. Já que o Walker deu uma estudada nisso melhor, ele pode me esclarecer, me ajudar a esclarecer essa minha dúvida. Eu já tinha estudado isso daqui, inclusive as decisões da Câmara Superior, e elas vão tudo nesse sentido de afastar essa questão dos 360 dias, caracterizar a oposição ilegítima. A oposição ilegítima. De novo, me explica de novo, que eu acho que o Tico Teco deu uma pane. Eu estudei esse caso quando eu fui fazer meus votos, e o sentido que a Câmara Superior vota também, aplicando a súmula, o entendimento da súmula, é que essa questão do 360 dias, ela não caracteriza a oposição ilegítima. A oposição ilegítima é quando a fiscalização indefere o direito ao crédito, e esse indeferimento ele é revertido posteriormente, tanto pela DRJ ou pelo CARF. Aí que fica caracterizada a oposição ilegítima. Fora isso, não há oposição legítima. Porque o fisco ele pode dar o crédito, pode dar fora dos 360 dias, mas ele deu o crédito, então não tem oposição. E era nesse sentido que eu vinha julgando, né? Salvo engano, mês passado, nós votamos um caso em que eu fui convencido lá, e eu falei que ia pensar mais sobre o assunto, mas que nós concedemos lá a questão dos 360. Não, foi mês passado. Esse mês aqui, eu tive um voto lá que eu fiz a menção lá,
dentro dos 360 dias, mas eu tirei. Mas não vai mudar muita coisa, né? Quer dizer, não sei. Mas foi mês passado. Eu me lembro, eu pedi para você tirar aquilo. Era aquela restrição que eu vinha sempre colocando. Entendi. Mas é isso. Bom, veja bem, eu tenho que aplicar a súmula. A súmula, para mim, ela é clara. Sim. E a súmula tem esses precedentes que provavelmente são os precedentes que você estudou. Perfeito. Acho que é o Andrada que fez um voto ainda, muito bom o voto do Andrada, se não me engano. E então, tá bom, eu estava errado, desculpa, Não, mas eu vi essa decisão do STJ que você comentou. Ela é bem... como que eu posso dizer? Ela te induz a pensar o que o presidente pensava mesmo. Mas aí, veja bem, eu sempre fui contra essa ideia, né? Mas como eu via isso, acabei vendo isso, e eu me lembro que foi logo quando eu voltei a julgar. Então, para mim não tinha esse repetitivo, de repente alguém me traz esse repetitivo. Aí eu não conhecia esse repetitivo. E, bom, beleza, então agora com a súmula aqui, para mim tá bem. Vamos lá, vamos ao voto. Então, com isso você está negando o provimento, né, Zé? Exatamente. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Zé, eu tenho algumas dúvidas aqui. Você afastou a súmula do crédito porque falou que o fato gerador é anterior. Anterior a 1 de 90. Mas lá na sua emenda, o fato vai até 2002. Mas porque foi dado parcial. Está discutindo só o que não foi dado. É o que não foi dado, né? Isso. O de fevereiro de 99 para frente foi dado. Não foi dado o de posterior, entendeu? E essa aplicação do 106 aqui, salvo engano, ela só é retroativa com relação a penalidades, né? Sim, exatamente. Sim. Aqui não se aplica por isso, porque não é penalidade aqui. Eu acrescento essa questão da penalidade também. Porque ela é importante, né? Uhum. Beleza. Apresentando. O relator. Ok. Doutor Jorge. O que eu ia comentar, eu queria falar com muita propriedade com o relator. Doutor Corinto. Opa. Doutora Rafa. Relator, presidente. Doutora Denise. Relator, presidente. Não negado o provimento por unanimidade, o item 182. Ai, meu Deus. Vamos funcionar aí. Tá, então agora o próximo item da pauta é o item 185. Presidente, vamos dar uns 5 minutinhos aí para ir no banheiro? Sei que a gente se atrasou um pouquinho, mas... Hoje a gente vai ter que